Todo mundo odeia o Natal. Você já percebeu que muitas pessoas hoje em dia não gostam do Natal? A gente está chegando agora na época de final de ano, né? E o Natal sempre foi uma data muito importante para mim, uma data muito especial, tanto para mim quanto para minha esposa, para minha família, né? E a maior incoerência que eu vejo são pessoas que acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Deus e falam que não gostam do Natal. O Natal ele não foi feito para você gostar ou não gostar. Eu falo para você que é cristão, para você que acredita em Deus, em Jesus Cristo. Se você não tem fé e não acredita em Jesus ou tem outra crença, realmente o Natal não faz sentido para você, então não tem nem por que você colocar esse argumento de que eu não acredito no... eu não gosto do Natal, né? Ou coisa do tipo. O Natal, ele é uma data cristã e ele é um momento da gente relembrar o tamanho do amor de Deus por nós. Deus enviou seu filho, seu único filho, para caminhar entre a gente, para mostrar que a gente tem uma segunda chance, para mostrar para a gente que a gente tem uma oportunidade de se redimir dos nossos pecados e de saber que Deus se fez carne e está aqui e andou com a gente e depois se sacrificou por nós. Mas o Natal em si, ele remete ao nascimento, ao momento em que Deus enviou o seu único filho, se fez carne entre nós, se fez presente entre a gente. Então não é sobre a gente o Natal. O Natal é sobre o amor de Deus, é sobre Jesus Cristo, sobre o nascimento de Cristo. Então se você é cristão e fala que não gosta do Natal, isso é uma das maiores incoerências que existe, porque o Natal não é sobre nós. Eu vejo que muitas pessoas tiveram alguma experiência negativa na época do Natal, perderam um ente querido, ou alguém ficou doente, ou não receberam presentes quando eram crianças. E aí o Natal se torna uma época de mágoa para essas pessoas. Quando a gente tem fé em Deus, quando a gente é cristão de fato, a gente aprende o que é o luto, por exemplo. A gente aprende a lidar com o luto. Hoje é o primeiro Natal esse ano. Esse ano é o primeiro Natal que eu vou passar sem a presença da minha mãe. Minha mãe se foi em fevereiro de 2025. Então até o Natal do ano passado ela estava aqui. Estava doente, bem doentinha, mas estava aqui. Então se eu fosse ter uma lembrança do Natal pensando nesse lado, não seria uma lembrança boa, porque minha mãe estava doente, né? Minha mãe não gostava de... minha mãe não pôde comemorar o Natal, celebrar o Natal da forma como ela sempre celebrou. A minha história de Natal na família ela é muito, muito boa, assim, porque eu e meus primos, quando a gente era criança, todos se reuniam na minha casa sempre. A gente montava a árvore de Natal, a gente orava, cantava músicas de Natal. Tinha a troca de presentes também, claro, que faz parte da nossa cultura, né? Mas em si era um momento de comunhão, um momento de estar junto em família. Essas coisas foram se perdendo, sim, durante o tempo. Até falei no outro vídeo que parente não é família, e de fato não é mesmo. Depois que você cresce, muita coisa muda, né? Então aquela proximidade que você tinha de quando vocês eram criança não é a mesma na maioria das vezes. Em alguns casos isso acontece, das relações serem preservadas e conservadas. Mas o Natal não diz sobre as nossas perdas, os nossos ganhos. A felicidade que deve ser emanada no Natal não é sobre o que vem, é sobre o que vai muitas vezes. Muitas vezes é o momento de você ajudar alguém, de você doar uma cesta básica, de você ajudar alguém que está precisando, sabe? Até mesmo conversar com alguém, pedir perdão para alguém que você está com alguma pendência. Sabe aquela oportunidade de você resolver coisas que estão em aberto na sua vida? Natal é o momento disso. É o momento de tentar ser o mais parecido possível com Jesus Cristo, que perdoava os seus inimigos, que perdoava as ofensas. Como diz a oração que ele deixou para nós, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando a gente faz essa oração, a gente se lembra das palavras de Jesus, que Jesus deixou para nós, como a oração mais importante que ele deixou para a humanidade. Então tentar ser o mais parecido com Cristo é uma missão nossa, não só no Natal, mas todos os dias da nossa vida.
Mas especialmente no Natal, onde a gente se enche de orgulho muitas vezes, onde a gente quer receber presente, onde a gente quer comprar roupas novas. E por muitas vezes, se isso não acontece, as pessoas se frustram porque elas não têm a condição de comprar o que elas querem. E aí colocam o Natal como se fosse uma data negativa, uma data triste, uma data ruim. Eu amo Natal. Eu amo Natal não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho condição de fazer, mas pelo que Jesus, pelo que Deus fez por mim. Natal é momento de relembrar que Ele esteve aqui e que Ele está aqui, né? Não em carne, mas em espírito, em alma, nos nossos corações. Então pense nisso, quando você proferir essa frase de que o Natal é uma data triste, tente pensar nisso, que o Natal não é sobre você, que o Natal não é sobre o que chega para você. Muitas vezes o Natal é sobre o que vai. Então quando as pessoas falam, eu não gosto do Natal, Natal é uma época onde eu choro, Natal é uma época onde eu fico triste, pense nisso, Natal não é sobre a gente, Natal é sobre o legado de Jesus. É o mais importante de tudo. Eu sempre fico muito triste quando alguém chega pra mim e fala isso, sabe? Eu já tive um relacionamento com uma ex-namorada que ela odiava o Natal. Sempre quando chegava na época de Natal, eu falava, poxa, o que a gente vai fazer, né? Sua família vai vir pra cá? Ela falava, nada. Pra mim o Natal não quer dizer nada. E ela acreditava, dizia que acreditava em Jesus, em Deus. Aí pra você ver o tamanho da incoerência, né? Mas o Natal pra ela não significava nada. Então é assim, pessoal. Se você tem outra crença, se você não acredita em Deus, muitas pessoas hoje em dia, o que acontece, né? Elas vivem pela vista, vivem pelo que elas podem ver, pelo que elas podem tocar. Então elas não conseguem sentir o amor de Deus. Mas uma hora, o coração delas vai ser tocado. Eu tenho muita fé nisso. Toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Infelizmente a gente vive essa situação na humanidade hoje, na nossa sociedade, né? As pessoas perderam a esperança, as pessoas perderam a fé em Deus e estão cada vez mais apegadas ao que elas têm de material na vida, ao que elas podem conquistar, ao que elas podem tocar, ao que elas podem ver. E quando chega essa época do Natal, se elas não têm em mãos, né, aquilo que elas podem pegar, se elas não têm presentes, se elas não têm as pessoas que elas gostariam que estivessem, nada para elas faz sentido no Natal, né? Isso é o mais triste. Natal não é sobre quem a gente perdeu, sobre o que a gente perdeu. Natal é sobre o que Deus nos deixou. Eu creio muito nisso. E fico muito triste quando pessoas falam para mim que odeiam o Natal, sabe? Que ficam tristes no Natal. Natal é tempo de você se alegrar. Natal é tempo de você lembrar que Deus se materializou, inclusive se sacrificou por você, para você ser quem você é hoje, para você poder pecar, se arrepender e ter uma segunda chance. Tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que você pode sim ter uma segunda chance e se arrepender dos pecados que você fez, que você cometeu, e de você se alegrar no Natal, principalmente. De você poder reunir as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, e lembrar do verdadeiro significado do Natal. Que o Natal não é sobre a gente, sobre as nossas simples vidas, né? Natal é muito maior. Natal, o nascimento de Jesus, é muito maior do que o que a gente entende como vida. É muito maior do que as nossas vontades, nossos desejos. Muitas vezes as pessoas falam, eu queria que o Natal fosse assim, eu queria que tal pessoa estivesse aqui agora no Natal, eu queria ganhar isso no Natal. Gente, os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Tem muita gente que não tem nem a condição de estar assistindo um vídeo aqui, pelo celular ou pelo computador, mas se alegra no Natal. Então não é sobre o que você tem de bens materiais, nem de pessoas. Se você não tem uma pessoa hoje, que o plano de Deus era esse para sua vida e para a vida dela também. Então não seja egoísta.
Não seja egoísta. O Natal não é sobre você, tá bom? O Natal é sobre o tamanho do amor dele por nós. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Que você se alegre nesse Natal. Que você tenha um Natal cheio de luz, de paz. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.